bom dia. Eu vou começar fazendo uma transmissão dos slides. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Pronto, acredito que todos consigam me acompanhar pela minha tela, né? Pessoal, então, a gente começa falando um pouquinho sobre saúde. O que é saúde? Então, é uma definição que durante muito tempo a gente pensou, eu sou saudável quando eu não tenho nenhuma enfermidade física, quando eu não tenho nenhuma contaminação por bactéria, vírus, enfim. Na verdade, a definição da Organização Mundial de Saúde é que a saúde é o estado completo do bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de uma doença ou de uma determinada enfermidade. Então, uma pessoa saudável, ela tem que estar bem fisicamente, socialmente e mentalmente falando. A gente não pode considerar uma pessoa que vive numa situação de extrema pobreza como uma pessoa saudável. Então, existem outras variáveis que a gente precisa verificar, bom? Em relação à saúde mental, pessoal, o que é a saúde mental? A saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, novamente, ela vai estar se referindo a um indivíduo que tem capacidade de desenvolver todas as suas habilidades em detrimento dos estresses da vida, em detrimento de todos os problemas que surgem. Então, é uma pessoa que consegue trabalhar, manter a sua vida de forma produtiva e consegue contribuir, de fato, com a sociedade. Uma pessoa que tem algum problema com saúde mental, muitas vezes ela não fica uma pessoa produtiva, ela não consegue trabalhar, ela não consegue dar continuidade à vida como um todo, né? E se a gente voltar para pensar um pouquinho em como era a nossa vida antes da pandemia, né, lá em 2019, todos nós éramos multitarefas. Tenho certeza, adolescentes então mais ainda. A gente conseguia dar conta de fazer um monte de atividades ao mesmo tempo e achava que todas elas saíam muito bem. E de repente, a gente precisou parar tudo. Então a nossa vida que era tão agitada, com N compromissos, com várias coisas para fazer ao mesmo tempo, teve um freio, uma interrupção abrupta. A gente ficou confinado dentro de casa, a gente precisou mudar todos os nossos hábitos e a gente precisou repensar realmente a nossa realidade. E essa pandemia, que aos poucos está sendo controlada, aos poucos a gente tem lá os desenhos de que a vida está voltando ao normal, a gente começa a se questionar se realmente o nosso normal vai poder voltar como era antigamente, ou se a gente vai ter que realmente se adaptar a tudo que está acontecendo e se a nossa vida vai ser totalmente diferente daqui para frente. Então, não é segredo para ninguém que a pandemia de Covid-19 ela trouxe muitas instabilidades para a vida de todo mundo. Agora, imagina a pandemia sendo trazida no momento de vida que já é tão conflituoso como a própria adolescência. Então, a gente sabe que no momento da adolescência, um monte de transformação está acontecendo no corpo, está acontecendo no cérebro, e a pandemia agravou e trouxe vários problemas em relação a isso. Se a gente fizer um levantamento, no Brasil, a gente tem diversos transtornos emocionais que são presentes na nossa sociedade e que com a pandemia foram evidenciados e alguns deles foram agravados. No último levantamento de 2017, isso antes da pandemia no Brasil, a depressão ela afetava mais de 11 milhões de pessoas. Falando sobre saúde, a definição de saúde, depois a definição de saúde mental, falei um pouquinho sobre nós sermos multitarefas, falei sobre a questão da pandemia e agora estávamos falando sobre alguns transtornos emocionais que afetam a nossa vida e afetavam principalmente antes da pandemia, né? A depressão, ela foi uma doença negligenciada durante muito tempo, né? Então as pessoas às vezes confundem a depressão com tristeza. É normal você se sentir triste quando algum evento esporádico ele acontece na sua vida. Mas quando essa tristeza ela se torna profunda demais e duradoura demais, ela merece um pouco de atenção, tá? Durante muito tempo a depressão foi considerada frescura e até hoje a gente tem algumas pessoas que não entendem muito bem esses transtornos emocionais e acabam lidando sem a habilidade necessária em relação a isso, né? O público feminino ele acaba sendo mais afetado em relação à depressão por conta da variação hormonal, mas homens também sofrem com esse transtorno. E a depressão a gente precisa entender que ela tem graus diferentes, níveis diferentes e ela pode culminar numa tragédia. E existe tratamento. Existem algumas maneiras de você conseguir lidar com ela de uma maneira um pouco mais tranquila. Primeiro momento, a primeira questão é a gente ter entendimento de todos esses transtornos e entender que a gente precisa sempre buscar ajuda quando em alguma situação da vida a gente se vê numa questão como essa. A Organização Mundial de Saúde, ela traz um vídeo muito legal chamado Cachorro Preto da Depressão. Então, ou se você procurar no YouTube como Black Dog, também aparece, tem o vídeo legendado ou dublado, em que ela vai de uma maneira bastante didática explicar que uma pessoa com depressão, ela vai
perdendo a própria identidade, ela vai deixando de ser quem ela é. E ela vai desenvolver problemas como transtornos de sono, então aquela falta de viçosidade, então a pessoa que ela não consegue mais realizar as atividades que eram rotineiras para ela. E se isso não for tratado, esses problemas vão se agravando. Transtorno de ansiedade, depois de pandemia, a gente teve um boom. A gente teve uma grande quantidade de pessoas que acabaram desenvolvendo transtorno de ansiedade. Ansiedade normal é aquilo que nos deixa ansiosos quando a gente tem uma situação específica para viver. Eu tenho uma apresentação na escola, eu vou ter que falar em público, eu tenho uma prova para fazer, isso me gera ansiedade. Ansiedade crônica é quando você tem essa sensação o tempo todo. Independente do que você está fazendo, muitas vezes sem motivo, ela é caracterizada por aquele frio na barriga que a gente sente, às vezes, sem motivo nenhum. Às vezes tem muita falta de ar, taquicardia, sudorese. Então, esses transtornos de ansiedade também têm graus diferentes e eles podem se manifestar em momentos diferentes da vida, tá? Também existe tratamento. Síndrome do pânico, ou até mesmo agorafobia, as pessoas que têm problemas em estar em público. A pandemia de Covid-19 também agravou esse tipo de situação. Transtornos relacionados ao estresse nem se fala, né? E a gente precisa lembrar que sempre que a gente estiver falando de transtornos relacionados ao estresse, a gente vai ter um impacto, qualquer um desses transtornos emocionais, na verdade, vão impactar de uma forma bastante severa na aprendizagem e na educação. Uma pessoa que não está saudável emocionalmente, dificilmente ela vai conseguir desempenhar bem em atividades escolares, em exames de qualificação, ou até mesmo na vida social. Então, a gente precisa sempre levar em consideração o momento que a gente está vivendo, tratar qualquer tipo de transtorno emocional e não se cobrar em excesso. Os transtornos relacionados ao estresse, eles acabam fazendo o corpo humano liberar uma grande quantidade de uma substância chamada cortisol. O cortisol, ele impacta de diversas maneiras dentro do nosso organismo, né? Uma delas é acabar com o nosso sistema imunológico, então a gente fica mais suscetível a infecções oportunistas. E outro é que o cortisol, ele impacta diretamente numa região cerebral chamada hipocampo. E o hipocampo é uma estrutura cerebral que vai modular a formação de memória de longo prazo. Então, quando um adolescente ele está muito estressado, até um adulto, quando qualquer pessoa está muito estressada, ela vai ter dificuldade em armazenar informação. E em adolescentes, a gente percebe isso no momento de desempenhar o aprendizado num determinado tipo de exame. Então, por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo já passou por uma situação assim. Você tem uma prova para fazer. Aí você lembra do professor explicando aquele conteúdo. Você lembra de algum exemplo que ele usou? Você lembra do lado da lousa que ele estava escrevendo? Ou você lembra das cores que você usou no seu caderno para escrever aquela informação? Mas por algum motivo você não consegue evocar essa informação. Você não consegue acessar essa informação. É o famoso branco. Por que acontece esse branco? Isso sempre está muito relacionado ao estresse e à consolidação da memória de longo prazo. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho como a gente pode fazer para burlar esse tipo de situação, tá bom? E na pandemia a gente também percebeu que muitas pessoas desenvolveram transtornos alimentares e os transtornos alimentares ficaram muito evidentes nesse momento. Algumas pessoas ganharam peso, a gente até fala que todo mundo engordou um pouquinho na pandemia, porque a ansiedade acaba fazendo a gente comer um pouco mais, ou então descontar essa ansiedade em alimentos gordurosos, como açúcar, que são muito calóricos, tá? E isso tem uma explicação. Então, os alimentos ricos em açúcares, eles vão interferir numa via dopaminérgica cerebral que está relacionada ao centro de prazer do nosso cérebro. Então, existem vários experimentos com cobaias, que as cobaias, elas desistem de qualquer coisa em função do acesso ao açúcar, tá? E esses transtornos alimentares, eles também são bastante perigosos, não só o excesso de alimentação, como a ausência de alimentação, bulimia, enfim. A gente teve um aumento de todas essas situações nesse processo de pandemia, tá? Eles ficaram mais evidenciados. E quais são os fatores de risco que não só na pandemia, mas em todos os momentos da nossa vida, podem nos levar a ter realmente a possibilidade de desenvolver um desses transtornos mentais, né? O primeiro, existem muitos, eu só listei alguns fatores de risco que a gente precisa tomar cuidado e fugir deles um pouquinho. O primeiro de tudo é a pressão por alta performance. A gente vive numa sociedade que a gente sabe, principalmente para os alunos que estão no ensino médio ou que estão no mercado de trabalho, que nós não temos vaga para todo mundo em todas as áreas da nossa sociedade. Seja na universidade pública, seja numa grande empresa, e a gente precisa sempre se destacar para conseguir atingir aquele objetivo que a gente quer. Ou seja,
A gente precisa fazer o que os outros não fazem para chegar lá onde os outros não estão, né? Essa frase mais ou menos é o que exemplifica a nossa sociedade atual. O problema é que se essa pressão ela começar a impactar na sua vida social, ela começar a impactar na sua aprendizagem, é o momento de parar e refletir. Não é que a gente precisa fazer menos, não é isso. A gente precisa aprender a lidar com esse tipo de situação. Por isso que, em alguns momentos, a atividade física, o acompanhamento psicológico, são estratégias, a própria meditação, que ajudam a nos colocar no prumo de novo, ajudam a nos colocar em equilíbrio. Além da pressão por alta performance, que acaba gerando, desencadeando situações de estresse, ansiedade e tudo mais, a gente viveu e ainda está vivendo um momento de isolamento social. Só que o ser humano é uma espécie social. A gente não foi desenvolvido para manter isolamento. Então, a falta de contato com pessoas também gera um aumento do estresse, acaba gerando diversas situações que levam a transtornos de saúde mental. O ser humano ele precisa realmente interagir com seus pares, se sentir bem quisto dentro de um grupo e poder realmente aliviar as tensões do dia a dia com as pessoas da própria família, os amigos, enfim, esse convívio social ele é bastante importante. Uma outra questão que existem vários estudos que estão sendo publicados agora a toque de caixa, a gente tem uma série de pesquisadores que estão lendo, estão pesquisando e estão publicando muito a respeito disso, é o excesso de telas. Eu li uma pesquisa esses dias, né, de cientistas que estão pesquisando, inclusive ali na região do Vale do Silício, e eles têm os filhos dessas grandes pessoas que vivem lá, têm uma quantidade limitada de horas para se exporem a telas. Hoje em dia a gente percebe que as crianças cada vez menores têm uma utilização de telas muito grande. E isso acaba gerando uma infinidade de problemas. Primeiro porque a gente tem percebido que crianças muito pequenas que têm contato com excesso de telas vão ter problemas na criatividade, eles estão tendo problemas de coordenação motora fina, o próprio movimento de pinça, porque hoje em dia eles só ficam com o movimento de rolar para cima as abas do computador ou das telas, enfim, dos iPads. Falta desenvolver coordenação motora fina dessas crianças. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas para que eu preciso escrever se daqui a pouco vai ser tudo digitado, daqui a pouco vai ser tudo online? Gente, precisa lembrar que a coordenação motora, ela sempre vai ser muito importante, principalmente lá na vida adulta. Dependendo da profissão que você escolher, você precisa ter um domínio da coordenação motora fina. Eu não quero, se eu precisar ter que fazer uma cirurgia cerebral, que o meu neurocirurgião, ele não tenha um domínio completo da pinça, do bisturi, coisas assim. Ah, mas existem os robôs que fazem cirurgia. Realmente, mas os robôs que fazem cirurgia também são operados por mãos humanas. Mecânicos, pessoas que têm algumas atividades que trabalham com a mão precisam desenvolver bem a coordenação motora fina e não só isso, né? Para as atividades cotidianas a gente precisa ter isso muito bem desenvolvido. Outro problema de excesso de telas, e a gente vai falar mais para frente, é a questão do sono. E a gente também tem a questão das memórias. As crianças elas estão cada vez menos memorizando menos. A gente está delegando para o computador o armazenamento das informações. E aí a gente fala um pouquinho da digitalização das relações, né? Então a gente às vezes tem 2.000 amigos nas redes sociais, mas chega num próprio final de semana e a gente não tem com quem conversar. Então será que essas relações que acontecem nas redes sociais, elas são relações de verdade? São relações reais? E outra coisa, quando a gente vê a vida da pessoa numa rede social, a impressão que a gente tem é que a vida de todo mundo é muito melhor do que a nossa. As pessoas estão sempre indo para a festa, sempre bem vestida, ninguém tem problema financeiro, ninguém tem problema de saúde. Quando, na verdade, o que está sendo mostrado na rede social, na maioria dos casos, não condiz com a realidade. Né? Então, eu tenho vários exemplos de alunos que colocam, num sábado à noite, uma roupa bonita, fazem uma maquiagem, postam uma foto como se estivessem saindo, depois lavam o rosto, colocam o pijama e vão dormir. A gente está com uma mania, na verdade, né? Uma necessidade de postar absolutamente tudo o que acontece nas nossas vidas, ver o que acontece na vida das outras pessoas, e quando a gente compara, parece que a nossa vida sempre está numa situação de desvantagem, parece que a vida do outro sempre é melhor do que a nossa. Isso acaba gerando muita ansiedade também. E o excesso disso tudo vai acabar promulgando uma redução na qualidade do sono. Então, a gente tem adolescentes que sempre têm muito sono, mas que agora estão começando a demonstrar problemas para dormir. E mesmo quando dormem muito, a qualidade desse sono não está sendo a qualidade necessária, e isso vai impactar também na aprendizagem, na formação de novas memórias,
Então a gente precisa fugir um pouquinho desses fatores de risco. E no final das contas, quando a gente vê que o adolescente está passando por diversas transformações e ele está vivenciando essa saída de uma pandemia, a gente começa a ter algumas questões um pouco mais sérias, né? O que é a adolescência, então? A adolescência é um momento de transformação. É o momento onde aquela criança, que ainda não é um adulto, está buscando a própria identidade, está tentando descobrir quem ele é ou quem ela é. E isso acaba acarretando muita instabilidade emocional. Quem convive com adolescente sabe que é uma montanha-russa de emoção, né? Então acorda de manhã muito bem-humorado, de repente fica irritado, na hora do almoço tá deprimido, passa 2 horas, teve um ataque de raiva, depois está feliz de novo, como se nada tivesse acontecido, e assim vai. Essa instabilidade emocional, ela é característica da adolescência. Em algumas pessoas ela é mais evidente, em algumas pessoas ela é menos evidente, mas ela não deixa de acontecer. Nessa fase da vida, o adolescente ele precisa buscar sua independência e autonomia. Então é o momento que ele começa a se afastar dos pais e ele começa a tentar ter a própria vida de maneira independente. Então é o momento onde ele quer sair sozinho com os amigos, ele começa a ter os seus próprios segredos, as suas próprias conversas, ele quer ser responsável pelas próprias escolhas. E nesse momento parece que os pais, os familiares, os professores, eles são aquelas pessoas que ficam pegando no pé. O adolescente ele tem uma visão dele mesmo como se ele fosse um adulto, ele já consegue enxergar todos os panoramas e ele consegue tomar as próprias decisões. Nesse momento da vida, é muito comum acontecer a interiorização e o isolamento. Então, aquela criança que era muito falante, que chegava em casa contando tudo e que detalhava, e que você falava até um pouco, para de falar, calma, me dá um tempo, 5 minutos. Ele agora fica mais introspectivo, ele gosta de ficar sozinho no quarto, eles escutam muita música. Essa interiorização também faz parte dessa transição. E é nesse momento que ele vai se adaptar aos núcleos sociais. Então, ele vai se aproximar das pessoas que têm mais familiaridade, eles vão formar os seus pares. E nesse momento é importante que os adultos eles acompanhem esses núcleos sociais que estão sendo formados, né? Com quem são as pessoas que os meus filhos estão andando, quais são os tipos de atividades que eles gostam de fazer, de que maneira eu consigo me aproximar desse jovem, né? Então, eles precisam ter, nesse momento, segurança da família e liberdade até para poder escolher os próprios núcleos sociais que eles estão realmente se inserindo. E, em função disso, eles criam novas relações com o mundo externo. É um momento onde eles começam a ter a capacidade de discutir e eles gostam de dar as opiniões deles e, realmente, eles têm uma visão de mundo muito diferente da geração anterior e essa troca de informações é muito relevante. Só que também acontecem muitos conflitos nessa época, né? Então, uma geração pensa que sabe mais do que a outra, quando na verdade o ideal é tentar unir essas informações. Não é uma tarefa fácil, mas é possível, é viável. E uma outra coisa que marca a adolescência é a insegurança com aparência física. Por quê? Porque na adolescência o corpo está passando por algumas transformações. E 99% dos adolescentes não estão felizes com essas transformações. Então, eles se comparam com os colegas, isso gera insegurança, porque agora eles começam a se descobrir para a questão do sexo, para a questão do relacionamento. Então, essa insegurança com a aparência física é algo que permeia todos os adolescentes e que, à medida que eles vão ficando mais velhos, isso tende a diminuir, tá bom? E quando a gente junta todas essas transformações do adolescente com todas essas possibilidades de transtornos mentais, em um momento de pandemia, nós temos uma bomba relógio. E é isso que a gente precisa tentar mensurar de que maneira a gente consegue passar por essa fase tão difícil de uma maneira mais tranquila. E a primeira maneira é entender como funciona o cérebro do adolescente, né? O cérebro do adolescente, o cérebro, na verdade, ele é uma estrutura corporal que passou muito tempo sem ser compreendida. Se a gente voltar lá para a época dos egípcios, quando eles mumificavam os faraós, o que eles faziam, né? Eles deixavam lá nas tumbas tudo que o faraó ele fosse usar na vida futura. Então eles enterravam, mumificavam o faraó com os seus gatos, com os seus tesouros, com tudo que eles pudessem usar no pós-morte. Só que, olha que interessante, a única coisa que eles achavam que o faraó não ia precisar seria o cérebro. Então, eles extraíam o cérebro por meio de pinças, pelo nariz, eles
picavam e tiravam todo o cérebro, que para eles nada mais era do que uma geleia meio mole, que não ia servir para nada no pós-morte. Então, o cérebro, durante muito tempo, ele foi visto como uma estrutura não muito funcional. Com o desenvolvimento da ciência, e isso não faz muito tempo, a gente começou a entender um pouco do funcionamento do cérebro por meio de lesões. Então eu sei que essa pessoa teve uma lesão nessa região do cérebro, ela perdeu a visão. Então eu sei que a visão está relacionada com essa parte. A pessoa teve uma lesão nessa outra região, ela perdeu o movimento das pernas, então isso está relacionado à movimentação. E assim que foi indo. Grandes avanços em relação à neurologia, em relação à neurociência se deram depois que a gente começou a descobrir os equipamentos de imagem, né? Então, máquinas de ressonância, PET scan. Dessa maneira, a gente consegue compreender um pouquinho mais o funcionamento do cérebro. A gente sabe que o cérebro humano ele tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Esse número ele é um número variável durante a vida. Tá? O bebê ele vai ter muitos neurônios que vão se desenvolvendo, depois ele passa por uma poda neural significativa, uma redução dessa quantidade de neurônios. As ramificações dos neurônios vão começar a acontecer e esse cérebro ele vai se rearranjando. Hoje em dia a gente sabe que existe um conceito chamado neuroplasticidade, que significa que o nosso cérebro ele muda toda vez que a gente aprende alguma coisa. Vocês já ouviram aquela história de que é muito mais fácil uma criança aprender o idioma do que uma pessoa adulta? Na verdade, crianças e adolescentes conseguem ter uma facilidade para aprendizagem bem significativa em detrimento aos adultos, mas não significa que o adulto não é capaz de aprender nada novo, tá? Sem dúvida, se a gente fosse capaz de fotografar os conectomas, essa imagem que eu trago na tela, é uma foto de um conectoma, são as conexões neurais dentro de um cérebro de uma pessoa. Quando a gente terminar essa palestra, tanto o meu cérebro como o de vocês vai ter sofrido uma reorganização. Coisas novas foram aprendidas e essa conformidade do conectoma muda. Isso não é limitado pela idade e essa informação é importante porque está relacionado à recuperação no caso de lesões cerebrais. Então, o cérebro do adolescente ele está mudando muito, ele está mudando mais do que o cérebro de um adulto. E uma coisa interessante é que a gente vai ter uma perda significativa numa área importante cerebral, que é uma área dopaminérgica, então que é o centro de prazer do cérebro. A gente vai ter uma poda muito brusca nessa região. Por isso aquela criança que era tão engajada, tão empolgada com tudo, quando chega na adolescência, parece ficar mais entediada. E tudo ela não quer fazer, tudo é difícil. Por quê? Porque o cérebro está sofrendo essa reorganização. Nessa fase da vida, na adolescência, eles precisam de desafios, porque senão realmente a gente não consegue motivá-los e nem engajá-los a atividades cotidianas. Agora, afinal de contas, o que vai limitar ou facilitar essa neuroplasticidade, ou seja, essa capacidade do nosso cérebro de sofrer modificações e de se adaptar se for o caso? Muitas coisas vão limitar ou facilitar, principalmente o ambiente onde a gente está inserido. Quando a gente pensa assim, Jérica, então nós vivemos num momento de pandemia. Isso limitou a nossa neuroplasticidade? Não necessariamente, porque a pandemia exigiu que a gente desenvolvesse outras habilidades. Então, se por um lado a gente precisou mudar os nossos comportamentos, a gente ficou mais trancado dentro de casa, a gente desenvolveu medos e até eventuais transtornos, por outro lado, a gente precisou desenvolver comportamentos diferentes. Então, a gente vai ter diversos fatores envolvidos nessa neuroplasticidade. Então, as relações humanas, a felicidade, o ambiente em que a gente vive, a aprendizagem, todas as informações que a gente está exposto durante o dia, durante a nossa vida, interferem na neuroplasticidade. Só que não dá para a gente falar, então, de aprendizagem e de transtornos mentais se a gente não for falar das funções executivas. O que são essas funções executivas e de que maneira elas interferem na nossa aprendizagem? As funções executivas, elas vão ser um conjunto de habilidades que vai permitir para qualquer pessoa se engajar num determinado comportamento, tomar uma determinada atitude. Ela vai regular, as funções executivas, elas regulam todo o nosso comportamento, a nossa aprendizagem e a nossa emoção. E ela consegue ajudar a gente a definir um objetivo e estabelecer metas quando a gente tem algumas tarefas para desenvolver. E essas funções executivas, elas ficam alocadas numa região cerebral chamada córtex pré-frontal. E interage com demais áreas corticais, mas o córtex pré-frontal é a principal região onde a gente tem
as funções executivas. Angélica, o que é o córtex pré-frontal? É a região do cérebro que fica aqui nessa região da testa, tá bom? Então, essa é a primeira porção cerebral. As funções executivas, elas vão ser compostas de uma maneira mais simplificada por 3 tipos de componentes. A gente vai ter a memória operacional, que também pode ser chamada de memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Esses 3 componentes de funções executivas, eles têm um impacto avassalador em toda a nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. A gente sabe que quanto melhor a gente tiver o desenvolvimento das funções executivas, melhor e com mais sucesso a gente vai ter a nossa vida no futuro. Mas por que eu estou falando delas? Lembra que eu comentei que elas estão alocadas na região do córtex pré-frontal? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que essa é uma região do cérebro que começa a se desenvolver lá no nascimento e ela termina o seu desenvolvimento por volta dos 24 anos de idade. Então, durante todo esse processo, a gente consegue trabalhar e estimular essas funções executivas de modo que a gente consiga ter melhoria em todas essas áreas, tá? E no final das contas, a gente vai ter, com o desenvolvimento das funções executivas, um alto nível, quando a gente consegue desenvolvê-las, a gente vai ter uma excelente capacidade de planejamento, solução de problemas e raciocínio, que vão ajudar realmente em todas as áreas da nossa vida. Falando de cada uma delas, o que seria o controle inibitório? Controle inibitório é aquela capacidade que a gente tem para resistir à tentação. Por exemplo, aconteceu uma determinada situação que eu não gostei, eu estou com raiva, eu vou pegar o meu celular e eu vou escrever um textão para aquela pessoa. O controle inibitório faz eu pensar, peraí, acho que é melhor não mandar mensagem ainda. Deixa eu respirar, deixa eu pensar e depois eu mando. Claro que nem todo mundo tem esse controle inibitório tão específico, principalmente dependendo do que aconteceu. Por isso que eu disse que é uma habilidade em desenvolvimento. Mas eu te dou outro exemplo de que você com certeza já conseguiu estabelecer, ou primeiro você conseguiu desenvolver esse controle inibitório. Ó. Quando você era bem pequenininho, você precisou aprender a utilizar o banheiro. Você precisou resistir àquele impulso. Então, você precisou aprender a segurar os músculos esfíncteres, controlar aquilo até chegar ao banheiro. Então, isso é um exemplo de utilização do controle inibitório. Outro exemplo, gente, resistir à tentação. Eu tô de dieta. Ai, mas se eu tô no aniversário e tem uma bandeja cheia de brigadeiro. O controle inibitório é capaz de me falar, come um brigadeiro, mas não precisa comer a bandeja inteira. O controle inibitório faz a gente pensar antes de agir. A gente parar, raciocinar, analisar os prós e os contras antes de tomar uma determinada decisão, ou seja, não agir por impulso. Permanecer focado, mesmo quando a tarefa não é tão legal. Então, o controle inibitório faz com que a gente consiga se manter atento, às vezes numa aula que para a gente não é tão interessante. Então, o controle inibitório, percebam que é um conjunto de atividades que vão influenciar em diversas áreas da nossa vida. Um outro exemplo, quando você era uma criança pequena, por volta lá da sua primeira série, segundo aninho, sem dúvida nenhuma, quando a professora começava a explicar alguma coisa, todo mundo queria falar ao mesmo tempo. E o desenvolvimento do controle inibitório fez com que as pessoas aprendessem a falar uma de cada vez, levantar a mão para fazer uma pergunta. Então, o controle inibitório, não que todos nós tenhamos um excelente controle inibitório desenvolvido, mas até os 24 anos é possível você melhorar ele bastante. Angélica, depois dos 24 anos, a gente não consegue melhorar mais isso? Consegue. Lembra que eu falei da neuroplasticidade? Só que esse trabalho é um pouco mais lento, tá bom? Bom, existe uma pesquisa que foi publicada em 2011 de uma equipe de cientistas que acompanhou crianças até chegarem na vida adulta e eles descobriram que as crianças que tinham melhor controle inibitório, melhor desempenho dessas funções, tinham melhor saúde, melhores empregos, maiores rendas, menos problemas com a lei, maior qualidade de vida, casamentos mais duradouros, entre outros, tá? Então, o controle inibitório realmente ele é um aliado importantíssimo para todas as áreas da nossa vida. A segunda função executiva importante é a memória operacional, memória de trabalho, né? Não dá para falar de memória se a gente não lembra da Dory, o peixinho que tem problemas de memória. Gente, existem várias maneiras de você classificar a memória, vários tipos de memória, então eu vou falar de uma maneira bem sucinta da diferença da memória de trabalho e da memória de curto prazo, tá? A memória de trabalho
É aquela memória que te permite realizar determinadas funções num espaço curtíssimo de tempo. Por exemplo, seguir uma regra. Então, o seu professor fala para você assim, gente, olha, pega o livro, abre na página 324 e faz o exercício 1, 2, 3. No período da tarde, dificilmente você vai lembrar qual foi a página que o seu professor mandou abrir ou qual foram os exercícios que você precisou fazer. Ou, por exemplo, alguém falar para você assim, olha, me fala o número da pizzaria que eu vou discar aqui. Alguém fala o número, você armazena essa informação por um curto período de tempo, digita lá no telefone, e daqui meio-dia, um dia inteiro, você não vai mais lembrar do número da pizzaria. Isso é a memória de trabalho, aquela memória que nos permite realizar funções cotidianas, corriqueiras. Você armazena essa informação por um curto período de tempo. A memória de curto prazo, como o próprio nome já diz, também dura pouco, mas dura mais do que a memória de trabalho, tá? Como que a gente vê a memória de curto prazo? Você tem uma prova no dia seguinte. Na véspera, você estudou bastante, você decorou várias informações. No dia seguinte, você desempenha na prova, você coloca tudo aquilo que você estudou. Dali uma semana, você não lembra mais aqueles conceitos. Por quê? Você não aprendeu. Você armazenou essa informação por um curto período de tempo. A aprendizagem, na verdade, ela ainda vai ter mais um passo, que é a consolidação dessa memória de curto prazo em memória de longo prazo. E para isso, a gente precisa entrar em contato com essa informação várias vezes. Porque aí, nesse caso, a gente vai ter uma via metabólica mais robusta. Então, os nossos neurônios, os nossos axônios, eles aumentam de tamanho cada vez que a gente tem uma memória de longo prazo sendo formada, tá? Quando a gente tem a emoção envolvida em uma determinada situação, esse evento ele vira uma memória de longo prazo muito mais facilmente. Gente, vale a pena lembrar que a aprendizagem nada mais é do que você ter atenção em uma determinada situação. Então, você não aprende nada sem atenção. Então, quando o seu professor fala para você assim, olha, desliga o celular, porque eu vou precisar falar de uma coisa importante. E às vezes a gente pensa assim, imagina, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pois é, ledo engano. A gente acha que consegue, mas não consegue. Eu até traria alguns testes de atenção, mas tem diversos na internet, vocês podem pesquisar. Para que você tenha aprendizagem, o primeiro passo, o ponto de partida é ter atenção. Depois, você precisa consolidar essa informação. Fazer exercício, fazer resumo, explicar para alguém, para que depois você consiga evocar, ou seja, ter acesso a essa informação sempre que for necessário. Mas para isso, para você aprender, você precisa, além de ter atenção, ter uma boa alimentação. O nosso cérebro ele não funciona sem combustível. Então você precisa ter nutrientes disponíveis. Então ir para a escola, por exemplo, sem tomar café da manhã é muito ruim para a própria aprendizagem. Para consolidar essa memória, você precisa ter sono, senão aquela memória de que você aprendeu de manhã, ela não vira memória de longo prazo. Você tem que ter um sono de qualidade. E para que você consiga evocar essa memória, algumas conexões neurais têm que ser feitas. E aí, por isso, vou dar, inclusive, algumas sugestões, tá? Então, se a gente der uma olhadinha nesse cérebro, a gente tem o cérebro cortado ao meio. O córtex cerebral é a parte mais externa. Para nós, o que importa agora nesse momento é o hipocampo, que é a região responsável pelo processamento da memória, por realmente alocar essa memória de longo prazo, tá? Então, lembrem dessa região cerebral que fica pertinho da amígdala. A amígdala cerebral não é a amígdala da garganta, ela é uma região que está relacionada à questão emocional. Por isso que as emoções, elas ajudam na consolidação de uma memória de longo prazo, tá? E por último, a gente tem a flexibilidade cognitiva. O que é essa flexibilidade cognitiva? Essa, sem dúvida, foi a habilidade que a gente mais desenvolveu durante o período de pandemia. É a capacidade de se adaptar a diferentes situações. É a capacidade de ter empatia pelo outro, de pensar fora da caixa e de entender que para uma mesma situação, problema, você pode ter diversas respostas diferentes. Então, a flexibilidade cognitiva, ela te auxilia a superar obstáculos, tirar vantagens de atividades inesperadas, admitir o erro, desenvolver um novo plano de ação, desenvolver a criatividade e trilhar novos caminhos e perspectivas. Nessa imagem que eu coloquei, é um brinquedinho de uma criança dentro de uma caixa de acrílico. Os pesquisadores eles fizeram lá nos Estados Unidos uma pesquisa com crianças, com bebês de 8 meses de idade.
para verificar se nessa idade eles já têm algum tipo de traço de flexibilidade cognitiva. Então, eles pegavam o brinquedo que o bebê gostava mais e colocavam dentro de uma caixa de acrílico. Essa caixa de acrílico, ela era vazada em uma das laterais. E o bebê, ele vai batendo na caixa até que ele consegue encontrar a região onde ele pode pegar esse brinquedo. E aí, você consegue, por meio de atividades como essa, desenvolver a flexibilidade cognitiva, inclusive em crianças muito pequenas, tá? Refinando o nosso entendimento, então, o que seriam as funções executivas? São atividades que nos possibilitam desenvolver várias áreas do nosso comportamento para a nossa vida. A gente desenvolve a nossa atenção seletiva, que é aquela que a gente presta atenção no que a gente quer. A atenção sustentada, que você consegue manter a atenção mesmo em alguma coisa que não está tão interessante. Entre vários outros, a regulação emocional, tomada de decisão, julgamento, raciocínio, controle do tempo e organização. É normal o adolescente não conseguir se organizar direito, porque essa região do córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento. E aí, para isso, você pode usar ferramentas externas, como, por exemplo, as agendas, enfim. Então, no final das contas, as funções executivas impactam diversas áreas da nossa vida. E, como eu disse, dependem do córtex pré-frontal e de algumas outras regiões interconectadas. Como eu disse lá atrás, uma criança de 5 anos, ela começa a ter o desenvolvimento do córtex pré-frontal, mas por volta dos 20 anos de idade, você ainda não tem esse córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, totalmente maduro. Então, você vai precisar realmente de mais tempo e de muito mais, eu diria, estímulos para desenvolver essa área cerebral. E, voltando para o que nós estávamos falando lá no início da nossa conversa, os nossos cérebros trabalham melhor quando não estão em estado emocional de estresse. Então, como eu falei para vocês, quando você está muito estressado, você vai ter uma liberação excessiva de cortisol, que vai agir diretamente no hipocampo, aquela região ali do cérebro, e não vai conseguir consolidar a memória de longo prazo da maneira como a qual deveria. Então, não estar sobre uma situação de estresse é a melhor das opções. Portanto, relaxe. Nada está sob o nosso controle. A pandemia nos ensinou isso, né? Que quando a gente acha que está tudo em ordem, alguma coisa inesperada pode acontecer e colocar a nossa vida de cabeça para baixo. E por isso, tá tudo bem. A gente não precisa ser tão duro com a gente mesmo quando a gente comete um erro. Nós não somos robôs, portanto, nós somos passíveis de falha. E todo mundo comete erro em algum momento da vida. O adolescente, ele costuma ser cruel demais com ele mesmo. Ele não aceita falhar. Então, a gente precisa ter esse entendimento que todo mundo erra e que a gente pode ser uma pessoa formidável, mesmo sem ser perfeito. Portanto, uma outra coisa importante é saber que a maior fonte de estresse para crianças e adolescentes é sentirem que elas não vão conseguir, é sentirem que elas não são espertas o suficiente, é sentirem que elas não dão conta, é sentirem que elas não conseguem atingir as expectativas dos outros. Então, a gente precisa sempre motivar essas crianças e esses adolescentes, lembrar que ninguém é bom em tudo, que a gente sempre vai ter dificuldade em uma área ou outra, e a gente mesmo ter esse entendimento. Quando eu tenho dificuldade numa área, eu não preciso simplesmente desistir daquela área. Significa que eu vou ter que me esforçar mais do que os outros para conseguir atingir aquele objetivo. Em contrapartida, quando eu tenho facilidade numa área, eu preciso me esforçar menos. E os nossos cérebros funcionam muito melhor quando não se sentem sozinhos ou socialmente isolados. Isso prova o impacto devastador que a pandemia teve na cognição dos adolescentes, principalmente das crianças, né? Então, a aprendizagem, ela realmente foi bastante impactada por esse período de isolamento. Gente, e para finalizar, eu vou me encaminhando agora para a parte mais final, para poder abrir para as perguntas. A gente tem alguns determinantes que auxiliam a nossa saúde mental e que podem nos fazer realmente manter o equilíbrio. Então, a gente precisa manter hábitos sociais e emocionais saudáveis. Precisamos ter uma boa alimentação, precisamos praticar exercícios físicos e precisamos tentar manter o equilíbrio. Na literatura, a gente sabe diversos alimentos que acabam interagindo de maneira positiva no desenvolvimento cerebral. Entre eles, a vitamina B12 é essencial para a formação de memória de longo prazo. Tanto é que na literatura, alguns idosos que foram precocemente diagnosticados com mal de Alzheimer, na verdade, tinham apenas uma deficiência de vitamina B12.
Então, a vitamina B12, ela impacta na formação de novas memórias, tá? Então, alguns estudos mostrando os efeitos da dieta na plasticidade cerebral. E aí, a gente fala do sono. Pessoal, na aprendizagem não adianta, você precisa ter um sono de qualidade. Sono de qualidade significa, pelo menos 1 hora antes de dormir, desligar todo e qualquer tipo de tela. Por quê? Quando a gente está sob a iluminação de uma tela de iPad, de computador, de celular, a gente inibe a produção de um hormônio chamado melatonina. A melatonina, ela vai agir em diversas áreas cerebrais, principalmente no momento do sono, pegando aquela memória de curto prazo e convertendo em memória de longo prazo. Quando você acaba de usar a tela e já dorme imediatamente, você produz níveis menores de melatonina. Então, você vai ter problema na consolidação de memória. Então, o ideal é sempre desligar as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Repetições. Você precisa consolidar aquela informação que você aprendeu. Então, quando os professores passam listas de exercício, resumos para fazer, não é porque eles são maus. Na verdade, é porque eles têm esse entendimento do desenvolvimento cerebral e eles sabem que para você realmente dominar um determinado assunto, você precisa entrar em contato com esse assunto várias vezes. E é importante fazer essas repetições. E, para finalizar, gente, a penúltima coisa que eu vou falar é a questão dos exercícios físicos. Principalmente quem vai prestar vestibular tem que ter uma rotina de exercício físico. Antigamente a gente achava que exercício físico só fazia bem para a parte física do nosso corpo, para a questão pulmonar, circulatória, enfim. Hoje em dia a gente sabe que os exercícios físicos contribuem muito para nossa cognição. Então a gente tem vários artigos mostrando que regiões cerebrais são sensíveis e são afetadas pelo exercício físico, dentre elas o hipocampo. A gente teve publicações nas maiores revistas neurocientíficas do mundo, como a Nature. E com exercício físico, a gente vai ter aumento na produção de fatores neurotróficos, ou seja, de reações químicas que acontecem dentro do cérebro, e vão estimular o nascimento de novos vasos sanguíneos, de novos neurônios e da formação de novas sinapses, ou seja, da conexão entre os neurônios, né? Então, teve uma pesquisa que começou em 2012 e ela finalizou em 2016 com ratinhos. Então, eles desenvolveram um protocolo de exercício para cobaias, né, que viviam no mesmo ambiente e se alimentavam das mesmas coisas, mas 3 vezes por semana, um determinado grupo das cobaias era submetido à corrida 40 minutos. Claro que isso foi uma coisa progressiva, não foi no primeiro dia eles colocaram os ratinhos para correr, mas com um protocolo de 40 minutos. Depois de 1 ano, essas cobaias elas foram sacrificadas e eles foram analisar a diferença cerebral entre as cobaias que foram submetidas aos exercícios e as que eram sedentárias. No primeiro quadrado, a gente percebe uns pontinhos pretinhos. Os 3 quadradinhos de cima são os ratinhos sedentários e os 3 quadradinhos de baixo são os ratinhos que foram expostos ao protocolo de exercício físico, tá? Esses pontinhos pretinhos são neurônios novos que nasceram durante o período. Então, a gente consegue perceber que nos ratinhos corredores a gente teve uma quantidade de neurônios muito superior que nasceu. No segundo quadradinho, a gente tem os fatores neurotróficos, que são os laranjinhas, coloridinhos, que vão impactar também nas sinapses. Os corredores desenvolveram mais fatores neurotróficos. E no terceiro quadradinho, não adianta nada a gente ter um monte de neurônios se esses neurônios não estiverem conectados. E a gente percebe que as conexões são esses risquinhos, né? Como se fossem folhinhas ou raízes de uma planta. No de baixo você percebe que tem muito mais, quer dizer que você teve a sinaptogênese acontecendo de uma maneira muito mais efetiva. E quando a gente fotografa o hipocampo, a gente percebe que no retângulo de cima a gente tem os ratinhos corredores e no retângulo de baixo os ratinhos sedentários. Então a gente tem na região lateral do hipocampo a quantidade de novos neurônios e fatores neurotróficos que se desenvolveram, ou seja, a memória também ela é afetada quando você está disposto a fazer exercício físico ou quando você segue o protocolo de exercícios. E agora, para finalizar, a última sugestão que a neurociência traz é para tentar encontrar o equilíbrio nesse momento de loucura que a gente está vivendo, para a gente conseguir manter a nossa sanidade mental, a meditação. Então, existem vários estudos científicos que comprovam que a meditação ela é uma excelente ferramenta para você conseguir voltar ao seu estado de equilíbrio e ela vai alterar diversas regiões do seu cérebro, desde o hipocampo, córtex pré-frontal, ínsula, enfim.
várias regiões do cérebro são afetadas com a prática frequente da meditação. Então, a gente tem algumas pesquisas que realmente constataram essas mudanças na estrutura cerebral dos meditadores. E hoje em dia, a gente já tem artigos publicados que comprovaram que a meditação ela pode ser utilizada no tratamento contra a depressão, contra transtorno de ansiedade, contra os vícios, contra o transtorno de déficit de atenção, inclusive contra a doença de Parkinson. Então, existem alguns estudos que falam em relação a isso. No YouTube você encontra diversos vídeos de atenção plena ou mindfulness para você conseguir seguir. E aí a gente tem algumas indicações para fechar a minha fala. Então, a gente tem a Sara Lazar, que é uma enfermeira que depois ela se especializou em neurociência. Então, o objeto de estudo dela é a meditação. E ela comprova como a meditação pode modificar, pode modular o seu cérebro. E para quem se interessar mais pelo esse assunto, Eric Kandel. Eric Kandel, ele é um dos maiores neurocientistas do mundo, ele é ganhador do Prêmio Nobel. Ele escreveu um livro e que virou depois um documentário chamado Em Busca da Memória. Ele tem mais de 80 anos e ele coordena o Departamento de Neurociências da Universidade de Nova York. Ele tem uma vida extremamente ativa e ele segue algumas dessas sugestões que a gente deu aqui durante a nossa fala para manter realmente a sanidade e para manter realmente a lucidez. Algumas referências que eu usei para apoiar a minha fala. Só lembrando, então, que eu faço parte do curso ProETEC, que agora a gente tem um cursinho pré-vestibular. E eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu vou parar de compartilhar e aí eu vou voltar aqui para a tela inicial junto